E várias autoridades desejaram rápida recuperação ao presidente Lula, entre elas o presidente da Câmara e também o presidente do Senado, André Anelli. O vice-presidente Geraldo Alckmin precisou assumir às pressas a agenda do presidente Lula aqui em Brasília. Toda essa mudança foi provocada pelo mal-estar de Lula, que começou a se agravar na manhã dessa segunda-feira, durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto, para que as estatais passem a depender menos de recursos públicos. Na ocasião, foram recebidos 13 ministros e alguns deles já perceberam que Lula estava mais calado e indisposto do que o habitual. Lula falou muito pouco durante o encontro, que ocupou praticamente toda a manhã. Logo depois, o presidente relatou a um dos auxiliares que estava com dor de cabeça e, nesse momento, ele já teria recebido a recomendação para ir ao hospital, mas acabou recusando. Ao invés disso, Lula foi almoçar no Palácio da Alvorada e depois retornou aqui ao Palácio do Planalto para cumprir o restante da agenda. No final da tarde, Lula recebeu os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para tentar pacificar o impasse relativo às emendas parlamentares. Mas o aumento das dores de cabeça impediu Lula de permanecer até o final da reunião. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desejou um rápido retorno de Lula ao trabalho. Muitas pessoas me perguntaram sobre como estava o presidente na nossa reunião de ontem, às 17 horas, no Palácio do Planalto. E eu devo dizer que, naturalmente, abatido em função do estado de saúde, mas me recebeu no seu gabinete e se despediu de mim do seu gabinete com um sorriso no rosto, o que é indicativo de que certamente o presidente Lula em breve estará retomando suas atividades para bem do Brasil, para bem dos brasileiros. Portanto, votos de plena recuperação ao nosso presidente Lula, plena e rápida recuperação ao presidente Lula. Questionado sobre eventuais prejuízos às negociações com o governo com a ausência do presidente, Lira disse que as conversas continuam com os ministros e desejou pronta recuperação ao petista. Nós lamentamos muito, né? Sentimos muito. Ontem o presidente Lula ele já não estava se sentindo bem na reunião. Nós ficamos preocupados, né? Ele estava com dores de cabeça e saiu para fazer uma ressonância magnética. Eu penso que pedimos e rezamos para que ele se restabeleça logo, mas eu acho que os ministros eles estão conduzindo o processo, o ministro Rui Costa, os outros ministros, o ministro da AGU, enfim, estão na condução desse processo. Eu não acho que isso vai ter nenhum tipo de solução de continuidade, porque o presidente está consciente, está se comunicando, está falando, não tem nenhum tipo de problema. A internação do presidente Lula em São Paulo foi disparadamente o assunto mais buscado no Google e o mais comentado em diversas redes sociais. Toda essa mobilização foi impulsionada pela manifestação de diversas autoridades, a começar por ministros do atual governo. Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Nízia Trindade, da Saúde, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, foram alguns nomes que desejaram pronta recuperação a Lula. Já o líder da oposição na Câmara, o deputado federal Carlos Jordi, usou o estado de saúde de Lula para criticar o filme A Fúria, lançado este ano, que traz a morte de um sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jordi afirmou que se fosse divulgado um filme com a morte de Lula no final, a repercussão seria outra. No cenário internacional, os principais jornais noticiaram a internação do presidente Lula, ressaltando que o quadro de saúde é estável. No final dessa terça-feira, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desejou recuperação ao irmão Lula, nas palavras dele. De Brasília, André Anelli.